Começa agora o programa Integração 5.0, o seu novo canal de comunicação do Encontro Indústria Porto. Exato. Hoje a gente realiza mais uma vez, a abertura da Semana da Indústria. O objetivo principal dessa semana é a gente conectar as pautas do setor industrial com as pautas da sociedade civil e do poder público, porque às vezes existem algumas dores que a gente enfrenta aí no nosso cotidiano, que se a gente não souber, a gente não sabe como lutar. Então nessa semana a gente vai fazer um apanhado de debates, mas também de conexão com a comunidade. Então a gente começa hoje fazendo um reconhecimento às empresas que já são aderentes ao movimento ODS da nossa cidade, com adesão de novas empresas também, mas sobretudo uma homenagem à classe trabalhadora, que enquanto nós estamos aqui nos eventos, elas estão operando as fábricas para nós, fazendo a nossa economia funcionar. Durante a semana a gente tem atividade de feira de empregabilidade, vamos ter fóruns técnicos para falar sobre esses assuntos, até chegar na sexta-feira, quando nós vamos relançar o Conselho de Desenvolvimento Econômico da cidade, que o objetivo é de discutir esses macro temas, como nós fizemos no começo do ano, com a indústria química, com a indústria siderúrgica, e buscar apoio dos nossos governantes em nível estadual e em nível federal para solucionar esses problemas. O que a gente espera é um maior cuidado com a indústria brasileira, Se a gente olhar, Cubatão já representou 3% do PIB nacional, e a indústria já representou 25% do PIB nacional. Hoje a indústria representa 12%, 13% do PIB nacional. A gente precisa reindustrializar o Brasil. Enquanto a gente não pensar isso, a gente vai continuar comendo pelas tabelas, olhando esse país que pode ser desenvolvido e não é, e Cubatão se sente responsável por isso, porque a gente costuma dizer que a ponta seca do compasso do desenvolvimento brasileiro é Cubatão, porque aqui a gente consegue unir porto, indústria, logística, turismo, tudo dentro de uma mesma região. E são essas vertentes de desenvolvimento econômico que a gente pode trabalhar de forma adequada para que elas virem a nossa economia numa economia mais forte. E nós estamos falando do estado de São Paulo, o estado mais forte do Brasil. Então o Cubatão não poderia se furtar a esse debate. A gente está chamando hoje a nossa responsabilidade e convidando as outras cidades do estado de São Paulo, como São José dos Campos, Paulínia, Taubaté, Ribeirão Preto, que se somem a nós nessa luta para que a gente volte a fazer o estado de São Paulo a ser a locomotiva da nação verdadeiramente. Herbert, fala pra gente a importância de se estar discutindo aqui hoje a Semana da Indústria, e todo esse processo que traz aí para as pessoas envolvidas nessa área. O momento é super importante, até porque houve uma sinergia pela primeira vez em que trabalhadores, indústria e governo conseguimos nos mobilizar e juntos conseguimos mudar alguma legislação. O setor químico vinha caindo nos últimos 20 anos, perdendo competitividade. Pela primeira vez conseguimos mudar uma legislação federal que trouxe um benefício, mas não para aí. Eu acho que temos um bom exemplo que podemos continuar lutando, uma condição melhor de matéria-prima e tributação que volta a recuperar a indústria. Nós estamos falando de indústria química e não podemos esquecer que a indústria química é a indústria de todas as indústrias. Sem indústria química, o Brasil não cresce. E é isso que a gente quer. Você, como presidente do sindicato, a gente sabe que você tem uma luta aí na briga pelo trabalho, pelos trabalhadores. O que você espera que traga de melhorias com essa Semana da Indústria? Agora, com essa organização, vamos pelo menos conseguir sustar o problema de queda de empregos, tudo, mas discutir melhor a formação e a qualificação, inclusive, principalmente, para a gente focar Cubatão. Cubatão precisa uma recuperação de emprego, e acho que esse é o momento. Hoje é um dia especial que a gente comemora o Dia da Indústria, A abertura hoje desse grande seminário e com uma cereja, a cereja do bolo aí, que é uma homenagem aos operários, que é o motor de qualquer indústria, são os nossos operários. Muitos deles passam despercebidos, ficam incógnitos na história, mas são uma peça importante para que a gente desenvolva a cidade e a indústria. E hoje aqui, com essa carta entregada aqui para o nosso secretário, a gente leva um pouco das dores da indústria nacional, em especial Cubatão. Mas como se colocou, Cubatão sempre foi a locomotiva da Baixada Santista quando o assunto é de indústria. Cubatão na década de 80, é importante a gente lembrar que Cubatão já representou 3% do PIB nacional na década de 80, o maior polo petroquímico da América Latina. E não sendo diferente hoje. Cubatão continua sendo uma cidade que tem vocação para a indústria, só que hoje com vários desafios pela frente. Eu acho que esse tripé do poder público, iniciativa privada e a sociedade civil organizada foi o que levou o sucesso de Cubatão na questão ambiental. Não sendo diferente hoje, acho que esse tripé tem que continuar para a empregabilidade, para a defesa da indústria nacional,
para que o Brasil não fique exposto à geopolítica. Então, acho que toda essa discussão passa pelo poder público quando faz essa interlocução da iniciativa privada com o poder público, para que buscamos juntos saídas e alternativas para continuar empregando, para continuar fortalecendo a indústria nacional. Olha, são diversos pedidos da indústria que nós captamos que hoje vem a facilitar. Alguns deles a gente levou na esfera federal, que é a questão do gás, que é a questão também de incentivo, incentivo dentro dos impostos cobrados. Então são várias aí as propostas, tanto para o Estado muito a questão do gás, principalmente para algumas indústrias que trabalham com gás como ferramenta de transformação, como produto de transformação. Então são diversas saídas aí que nós levamos, propostas tangíveis para que a gente possa melhorar a empregabilidade e o desenvolvimento da nossa cidade. Entendeu? Eu sou um cara que aposto muito em Cubatão. Primeiro a gente tem que entender, Cubatão, gente, tem uma hora que a gente esquece. É uma das cidades que fez a maior recuperação ambiental do mundo, foi Cubatão na década de 80. Calma lá, entendeu? E tem números aqui que me impressionam. Por exemplo, você pega o PIB per capita daqui, é R$247 mil. Você tem noção, a média de São Paulo é 77. Santos, que tem um PIB maior que aqui, que é mais ou menos 31 contra 27, se você pegar o PIB per capita, na casa de 74. Aqui é 247 PIB per capita. É um número impressionante que tem aqui, né, que você vê de desenvolvimento. É uma cidade que tem 32% ou 32,5% de empregos aqui vem da área industrial. 56,4% do PIB daqui é industrial. Então até eu estou comemorando o Dia da Indústria na cidade que tem uma indústria extremamente potente, entendeu? Agora tem que desenhar, o mundo vem mudando uma série de coisas que é necessário se acompanhar. A própria engenharia do conhecimento, o governador fala muito isso, vem um AI aí, a gente vai ter que se adaptar. Que aí tem uns pessimistas que falam, AI vai acabar com todos os empregos. Não, os empregos se transformam. Eu lembro quando falava de robô, vai entrar o robô, vai acabar o emprego de todo mundo. Veio o robô e não acabou o emprego de todo mundo, entendeu? Muda-se algumas coisas, mas eu acho que esse tipo de discussão é muito importante. E outra coisa que me agradou muito para estar aqui hoje, que a gente tem um relacionamento muito próximo com o CIESP, né? É a questão da ODS, vocês terem feito o ODS Cubatão. Por quê? Porque aqui, como passou por um processo de recuperação ambiental, um dos melhores que eu já vi na minha vida no mundo, mas a gente tem que tirar que a questão do desenvolvimento sustentável, que é uma prioridade do governador, ela não está embutida só em meio ambiente. Nós não podemos deixar entrar nessa onda, que muito se fala em desenvolvimento, muitas vezes só quer se falar de meio ambiente. É um pedaço. Você tem 17 ações de acordo com a Agenda 2030 da ONU, que é o que vocês aderiram, que são coisas importantes. Não tem jeito de você falar em desenvolvimento sustentável se não falar de educação, se não falar de saúde, se não falar de pobreza. Isso tudo faz parte do complexo de desenvolvimento sustentável, entendeu? Então eu fico muito feliz que está lançando esse movimento hoje em Cubatão, com toda a importância que Cubatão tem, e no Dia da Indústria. Então eu fico muito feliz, acho que é um caminho a trilhar, e esses estudos todos eu estou analisando. Tem muito a ver com mobilidade, tem muito a ver, eu sou um defensor árduo de uma ZPE em Santos, que atinge aqui em Guarujá, porque a ZPE ela roda no raio de 100 km. Então, se fizer em Santos, que é porto, que é mundialmente recomendável, tem vários exemplos desse no mundo e muito bem feito, não teria motivo para não ter uma ZPE em Santos, e ela chega em Cubatão e em Guarujá. Isso muda aqui. Que a gente vai ter que também ver um pouco de outras opções para dentro da indústria, que é importante, entendeu? A gente tem uma indústria petroquímica extremamente forte aqui e de petróleo, mas eu acho que tem que começar também a abrir outras possibilidades, até pela própria raiz industrial que a cidade tem. Aí precisa de área. Então tem várias coisas que nós estamos conversando, junto com o prefeito, junto com o CIESP, junto com o Brasil Export, que é muito forte nessa rede. No Brasil inteiro, mas tem o Santos Export aqui, que inclusive tem evento semana que vem, que é forte. Aí você tem que usar a sua força, essa semana até, não é semana que vem não. Mas você tem que usar essa força toda de entidades, porque não existe desenvolvimento econômico sem a participação ativa do setor produtivo. Esqueça, gente. Prefeitura, Estado, governo já tem preocupação demais para cuidar de segurança, saúde, educação. Desenvolvimento econômico é apetite empresarial. Se eu tenho apetite empresarial, eu desenvolvo. Se eu não tenho, não adianta. Se o empresário não acreditar tocar dinheiro em algum lugar, eu não consigo. Nós conseguimos até muito, porque a gente tinha em mente trazer 350 bi de investimento privado para São Paulo, nós estamos rodando na casa de 580, em diversas regiões. Mas isso é muito apetite empresarial, entendeu? Eu, por exemplo, se você olhar, eu sou um defensor de ter resort nessa região. Falando de turismo, eu sou um árduo defensor, tem que ter apetite empresarial. Não adianta eu querer, o prefeito querer, se não tiver um empresário que faça, vou fazer um bruta do resort aqui. Então, isso tudo que tem que estar todo mundo junto na mesa e vai mexendo vamos dizer, os pilares de desenvolvimento. Alguns é curto prazo, outros é médio prazo, outros é longo prazo. Isso é necessário e é assim.
tem coisa que não adianta. Eu preciso da terceira pista. É de 6 a 10 anos para sair. Ainda bem que a gente começou agora. Uma grande iniciativa do governador. Mas se eu não começar a pensar daqui 6 anos também, não vai resolver. Eu tenho uma área de trânsito, de movimentação de carga aqui, que a gente tem que começar a pensar. Eu vou lotar essas alças muito rapidamente. Então isso tudo faz parte de um desenho que ele é a longo prazo. Eu não mudo um viaduto amanhã. Eu não faço uma terceira pista na Imigrantes amanhã. Então é isso que eu falo, tem que fazer de curto, médio e longo prazo. Nós adiantamos muito essa questão de mobilidade aqui, mas vai sempre estar olhando. E se o porto aumentar muito mais a carga? Você tem que fazer essa conta. Entende? É isso que a gente está preocupado o tempo inteiro no nosso governo. O grupo francês CMA-CGM divulgou os resultados financeiros do primeiro trimestre de 2026, registrando uma receita total de 13,2 bilhões de dólares, desempenho 0,2% inferior ao observado no mesmo período do ano passado. A Autoridade Portuária de Santos publicou a norma da Autoridade Portuária 018, com uma nova regulamentação, que determina que informações de boletim de descarga e embarque passarão a ser aceitas exclusivamente em formato eletrônico. A COSCO Shipping Lines anunciou a atualização completa de 14 serviços transpacíficos operados com destino aos Estados Unidos, em um movimento estratégico voltado à ampliação da eficiência logística e fortalecimento das conexões marítimas entre o Extremo Oriente e a costa oeste norte-americana. Em 2022, tudo começou com uma ideia simples, mas poderosa: aproximar dois setores que movem o Brasil. Nascia assim o Encontro Regional Indústria Porto. No primeiro encontro, o diálogo abriu caminhos, pessoas se conectaram, experiências foram compartilhadas e ficou claro que a integração entre indústria e porto não era apenas necessária, era estratégica para o futuro do país. Com o tempo, a ideia amadureceu. Hoje já são mais de 5 edições de sucesso. O evento cresceu, ganhou força e ampliou seu alcance. De regional, tornou-se nacional. O ENIP passou a percorrer o Brasil, levando consigo um propósito claro: integrar, provocar reflexões e construir soluções. Em Brasília, o debate se fortaleceu com a visão institucional e estratégica, aproximando o setor produtivo das decisões que moldam a logística e a indústria. Em São Paulo, o coração econômico do país, inovação, eficiência e competitividade estiveram no centro das discussões, reunindo os grandes protagonistas do mercado. Em Recife, o evento revelou a força do Nordeste, suas oportunidades logísticas e o papel transformador dos portos no desenvolvimento regional. E agora, um novo capítulo começa. Em 2026, vamos conectar ainda mais ideias, pessoas e setores fundamentais para o Brasil avançar. Vem aí o ENIP 2026. Esta semana aconteceu a primeira etapa do Empreenda Assim. Foi na cidade de Monte Sião, em Minas Gerais.
Foi a primeira vez que a cidade recebeu o evento, feito especialmente para empreendedores que estão começando. Pequenos e médios empreendedores são a grande força motriz da mão de obra brasileira. 65% das empresas que empregam hoje mão de obra são micros e pequenas empresas. Então é fundamental a gente ter eventos como esse, onde a gente leva não só aprendizado, mas também grande parte de experiência da vida dos palestrantes. A gente vai falar aqui sobre educação financeira, técnica de vendas, inteligência artificial. Então a gente tem palestras, comunicação, como se comunicar nesse mundo moderno. Então a gente tem palestras de diversos segmentos, onde eles com o aprendizado vão poder melhorar não só o resultado deles, mas também o crescimento do seu negócio. E eu sempre falo, aquele microempreendedor individual, quando ele trabalha sozinho, ele contrata mais uma pessoa, ele está dobrando a sua capacidade operacional. Então é sempre importante a gente levar a voz para aqueles que não têm a oportunidade de como fazer o seu negócio crescer. E o que você acha, quais ações você acredita que poderiam ser feitas para que o país se tornasse mais favorável para o empreendedorismo? Olha, a gente já teve um grande feito de criar o Ministério do Empreendedorismo, da micro e pequena empresa. Eu acho que isso o Brasil ganhou demais. Com a assinatura do acordo do Mercosul com a União Europeia, é outra coisa que abre uma possibilidade gigante da gente conseguir fazer com que esses microempresários se tornem inclusive exportadores, produtores e exportadores. E o que a gente tem que fazer? A nossa lição de casa, dar condições dessas pessoas não só terem equipamentos, mas também terem conhecimentos para poder fazer o seu negócio crescer. Então eu acho que o governo federal hoje ele trabalha num caminho muito bom de levar a informação. O nosso grande apoiador hoje é o Ministério do Empreendedorismo, é ele que está levando essa visão. Muitas pessoas me perguntam por que Monte Sião, por que aqui em Minas Gerais? Porque aqui é um grande polo, é a capital nacional do tricô e é um grande polo produtor da cerâmica azul e branca feito artesanalmente, que inclusive é exportado isso para outros países. Então é um grande polo produtor, tem muito microempreendedor e eu fiquei muito surpreso porque aqui grande parte deles eu vi trabalhando no período noturno, o que quer dizer que tem uma demanda do que eles estão produzindo para poder vender. Olha, acompanhe as nossas redes sociais do Empreenda, assim, onde a gente vai ter sempre informações daquilo que está acontecendo, principalmente da nossa comunidade de empreendedores, que é importante para saber que tipo de cursos, que tipo de qualificação, que dica que a gente pode dar, tipo de ferramenta com inteligência artificial que ele pode usar no seu negócio. Então, faça a sua inscrição, acompanhe a gente nas redes sociais, siga as nossas redes sociais, porque você vai estar sempre acompanhando aquilo que tem de mais moderno em questão de empreendedorismo. E você, como empreendedor e como entusiasta, que dica ou que conselho que você dá para quem está começando a empreender? Não ter medo do que vai acontecer, porque você vai passar por várias situações. Eu sempre digo, nos 40 anos que eu trabalho como empreendedor, a gente já passou por mudança de moeda, planos econômicos, e passamos inclusive recentemente por advento da pandemia, e a gente não pode ter medo, a gente tem que todo dia se reinventar e todo dia acordar cedo para fazer o nosso negócio dar certo. Não há segunda opção, é fazer dar certo. Então, a gente agradece primeiramente, né, Empreenda Assim, de escolher Monte Sião, hoje a capital nacional do tricô, para fazer esse belo evento. Um evento muito bem estruturado, já chegamos, demos de cara com uma bela estrutura. Parabéns, André, toda a equipe. E o Empreenda Assim, ele vem como uma alavanca, né, para o empreendedor de Monte Sião, pelo fato que Monte Sião hoje tem 3.000 malharias, quase 1.000 lojas, o maior shopping a céu aberto do Brasil. E hoje a gente sabe que a venda ela é o carro-chefe, né? Se a pessoa não souber ali a vender, a usar a tecnologia, a usar o e-commerce a favor, as pessoas vão ficando para trás. Então um evento desse daqui, eu tenho certeza que ele vem para alavancar e para ajudar empreendedores a estar aprendendo a vender de fato e a melhorar a venda a cada dia, usar a tecnologia. E para o turismo, nada mais nada menos que quando todo empreendedor está andando bem, e as lojas, as vendas estão indo, a gente sabe que o turista ele vai estar vindo para Monte Sião sempre com novidades e tudo mais. Então isso ajuda tanto no setor do empreendedorismo quanto no turismo, porque a gente sabe que o nosso turista sempre vai estar sendo bem atendido. Além da malharia, vocês também têm a cerâmica, né? E aí eu sei que vocês têm eventos, têm feiras. Como que funciona essa parte mesmo do empreendedorismo dentro da cidade de Monte Sião? Na verdade, é o que eu falo, Monte Sião não só no ramo das malhas, né? Monte Sião hoje é a capital nacional do tricô, mas nós temos hoje, inclusive vai começar no sábado agora, a Feira de Malhas, que já está completando 50 anos de tradição, né? Hoje a nossa feira era maravilhosa, recebemos aí aproximadamente mais de 200.000 pessoas em 20 dias, então ela é bem bacana. E também a cerâmica, né? Que é a única porcelana azul e branca do Brasil, que
acho que é um dos primeiros, junto com o tricô, obviamente, mas tirando o ramo do tricô, a porcelana foi o que abriu o ramo aí do empreendedorismo diferente da malha, né? Então a gente tem essa segunda opção, a porcelana azul e branca. Quando você chega lá na porcelana, inclusive, você pode entrar na fábrica e ver as pessoas pintando à mão, né? Todas elas vão, a cerâmica vai para um forno, quando ela volta, é a mão humana que é pintada cada peça. Então a pessoa que está aí, estiver assistindo a gente aí também, venha conhecer a porcelana e viver essa experiência, porque eu digo que é uma experiência única. É como você chegar dentro de uma malharia e você vê. O tricô antigamente era feito nas maquininhas mais industriais, né? Hoje são peças, são máquinas importadas que já praticamente dão o nosso tricô pronto, né? Então a produtividade ela vai a cada vez mais acelerando e ganhando força aí com a questão de vendas e também com o poder da gente entregar mais peças, né? Para você ter uma ideia, o empreendedorismo é tanto aqui em Monte Sião que a gente entrega quase 32 milhões de peças aqui no nosso inverno, que é aproximadamente 4 meses. Então é bastante coisa. E aí, como que a pessoa faz, então, para conhecer tudo isso, inclusive a fábrica de cerâmica? A gente visita todo mundo para vir conhecer, né? Para ter maiores informações através do Instagram, Turismo Monte Sião MG, e também o oficial da Prefeitura de Monte Sião, e a gente convida todos vocês. A gente sempre fala que Monte Sião é bom o ano todo, né? Nós temos o nosso festival de inverno, que são 15 finais de semana. Hoje é consagrado já como o festival mais longo de inverno do Brasil. Então, 15 finais de semana, 178 atrações, é o melhor da gastronomia mineira. Venham comer o nosso macarrão quadrado também, né? Que hoje é patrimônio cultural e vai virar agora também como patrimônio. A porcelana, ela é patrimônio municipal, mas vai ser agora um patrimônio de Minas Gerais, como a única porcelana azul e branca do Brasil. E o maior shopping a céu aberto, mais de 1.000 lojas. Se quer uma cidade que empreende, é Monte Sião. E com o Empreenda Assim agora, que tenho certeza que eles vão sempre estar evoluindo. E mais uma vez agradeço a todos vocês por estar presente aqui na capital nacional do tricô. Vinícius, a sua palestra ela vai falar sobre marketing e inteligência artificial. Como que isso pode ajudar o empreendedor e principalmente o microempreendedor? Hoje, com a palestra de marketing e inteligência artificial, como usar sem aumentar seus custos, ajuda demais, porque hoje o empreendedor, ele é o eu empreendedor, ele quer fazer tudo sozinho, ou normalmente a vida do empreendedor o faz fazer tudo sozinho. Então, com a inteligência artificial, ele começa a ter superpoderes, e com superpoderes, ele começa a ter mais tempo para se preocupar com o que realmente importa, são as estratégias de negócios da empresa dele, principalmente, voltando a falar, para o micro e pequeno empreendedor. Na sua visão, então, você acredita que alguém que está começando agora, que está vendendo, sei lá, alguma coisa no quintal de casa, essa pessoa consegue, através da inteligência artificial, otimizar esse trabalho dela? Consegue sim, então o eu empreendedor, ou o profissional liberal, ou aquela pessoa que está começando sozinho dentro lá da sua casa, ela consegue utilizar a inteligência artificial ao seu favor, principalmente para a construção de estratégias de marketing. Então ele consegue hoje pegar qualquer inteligência artificial gratuita e já criar copyright, ou seja, conteúdo para o seu negócio através da inteligência artificial, criar artes para o seu conteúdo através da inteligência artificial. Consegue utilizar essas ferramentas até mesmo para poder agendar essas postagens, e tudo de forma gratuita. Então é o primeiro passo que o empreendedor tem que começar a já ter essa familiaridade com a IA e colocar no seu dia a dia, senão ele vai ficar fora do mercado. Mas assim, uma coisa é ele conseguir fazer sozinho, outra coisa é ele não ter conhecimento nenhum e ir em qualquer lugar e achar que vai fazer. Mesmo fazendo ele o processo, é necessário ele ter um conhecimento, ele buscar algum tipo de informação sobre esse método. Perfeito, ótima pergunta, porque até no começo da palestra eu inicio falando sobre mentalidade. Então não adianta nada ele simplesmente, usa aquela ferramenta ou a outra ferramenta sem ter o mínimo de conhecimento para começar a utilizar. E tudo começa na mentalidade. Eu preciso entender como perguntar, qual é o melhor contexto a dar para a inteligência artificial para poder ter o melhor retorno da ferramenta também. E você tem conteúdos que você possa indicar que as pessoas possam estar acessando, possa estar acessando você, como que a pessoa faz para saber mais? Para saber mais, você pode acessar meu Instagram, @viniciussasaki.co, e lá tem o link do Linktree, onde você consegue acessar todos os meus conteúdos, onde que eu estou atuando atualmente e como que eu posso contribuir. Yasmin, o que te trouxe até o Empreenda Assim? Bom, eu sempre estou buscando conhecimento nessas áreas, acho que sempre a gente faz um network muito bacana nesses eventos, agrega muita informação também para o meu trabalho
e decidi ter um dia diferente. Quando eu soube, falei, não dá para perder, né? Vai ser um dia muito bacana. E qual é a importância que você acredita que tenha esses eventos para quem está empreendendo, seja numa empresa formal ali ou até você mesmo nessa área, né? Que você é o seu próprio produto? Sim, eu acho muito importante, na verdade, como eu disse, reforço, o network sempre é muito grande, a gente conhece, vive experiências, escutadores, traz isso pra gente, dá o que dá pra mudar, o que dá pra melhorar, então é importantíssimo sempre participar, sempre que tem, eu tô dentro e indico também pro pessoal participar, porque sempre é muito bom. Para mim é muito importante porque a expansão de consciência e o conhecimento ele liberta, ele consegue colocar a gente em patamares muito maiores. Para mim é muito significante falar de educação financeira porque eu sei a transformação que fez na minha vida, não só na parte financeira, mas também psicológica, mental. Então significa muito para mim, eu sei que é só o começo de uma jornada, por mais que a gente fale que 9 anos fazendo isso parece muito tempo, e sim de fato é, mas eu sei que ele é uma longa estrada, é uma jornada de propósito, e quando a gente fala de propósito não tem limite, o nosso corpo ele é finito, mas Deus é infinito e através disso eu só vou seguindo a palavra dele. Você acredita que é possível educar financeiramente qualquer pessoa que esteja em qualquer situação financeira? Total, a educação ela não coloca um rótulo sobre você ser rico, você é educado financeiro, você é simples financeiramente, você é educado financeiramente, não. Na verdade, quanto mais você tem, você mais precisa de educação, e quanto menos você tem, você também precisa de educação. A educação ela é fundamental para o todo. Então, falar de educação financeira, ela não te dá rótulo, ela simplesmente te coloca num patamar de consciência diferente de qualquer classe social. Como que você enxerga a importância de um evento como o Empreenda Assim, num lugar que está fora aí dos grandes centros, né? Tipo capital de São Paulo, capital do Rio? Muito legal isso, e foi uma das coisas que de prontidão eu aceitei vir, porque de fato as pessoas miram na onde tem mais chamariz de público, mais onde parece que é mais caloroso tudo isso. Mas o Brasil é muito grande, existem pessoas querendo informação sim, às vezes ela tá num bairro mais simples, ela tá numa região mais um pouco mais longe. E cara, se Deus deu condição da gente levar informação para essas regiões, por que não? Então quando eles surgiram com a ideia do Empreenda Assim aqui em Monte Sião e eles me ligaram falando, Neto, você consegue ir? Falei, cara, vai ser uma honra poder contribuir com essa região, porque de fato, se você for pensar, os grandes nomes hoje do mercado mundial, eles vieram de uma região onde as pessoas não estavam olhando. Estamos falando de um evento, né, para empreendedores, e aí você está falando sobre educação financeira. É possível que uma pessoa, teoricamente, sem renda, sobrando, que fala assim, não consigo investir, não consigo virar um empreendedor, vou ter que sempre trabalhar para o outro e nunca vou ter dinheiro para nada. Como que a gente converte isso ou não dá para converter? Dá para converter super, na verdade, é mais fácil você converter para isso quando você entende de fato do que você se manter nessa vida. Mas qual que é o impulso que eu tenho? Eu falo que todo mundo nasceu com habilidades internas e algo muito determinante e individual. Então tem algo que alguém um dia elogiou na sua vida ou pede informações demais que você pode transformar isso num serviço educacional para que você seja remunerado através disso. Comece a pensar isso, transforma isso em recursos e você pode transformar isso no seu maior negócio. Pensa assim que negócio sem propósito se torna vazio no longo prazo, mas negócio com propósito mantém para sempre. E o que é um propósito? É tudo aquilo que gera fruto na vida de outra pessoa. Então, se essa sua habilidade interna aí gera fruto em alguém, pode ter certeza que o futuro das suas finanças está aí também. Então, compartilha pra gente como que você se sente participando aqui do Empreenda Assim e dá uma dica para os empreendedores. Eu tô muito feliz, eu acredito que se você pode ter a oportunidade de ir num próximo Empreenda Assim, seja em qualquer outra região, ou até mais distante, mas você vai pegar um carro e vai, porque de fato é muito conteúdo, é muita informação, é muito network, é muita comunicação, e com isso você começa a expandir sua consciência, adquirir novo vocabulário para que você possa alcançar ainda mais vidas. Agora, sobre o ponto de expectativa de uma mensagem final para você, coloque tempo com conhecimento. Porque através disso, toda essa limitação que você tem vai se expandir a você saber que, na verdade, era tudo uma crença que foi colocada na nossa infância, mas no final de tudo, esse sentimento que Deus colocou no teu coração vai te levar para muito mais. Não desiste. Não deixe de acompanhar todas as edições do Integração 5.0, todo sábado no canal do Encontro Indústria Porto no YouTube e também na TV Serra do Mar. Mas não se esqueça de fazer sua inscrição e ativar todas as notificações, seja na internet ou na TV. O Integração 5.0 é a melhor maneira de você ficar por dentro do que acontece de mais importante nas indústrias e nos portos do Brasil.